Vencedores e perdedores do GP do México de 2025. Cara, inacreditavelmente uma corrida boa no México. Eu sei que eu falei na previsão maluca de que minha aposta era que o GP do México fosse ser bom, mas era previsão maluca, exatamente aquele negócio que vem do sentimento, que não tem razão. Porque os últimos GPs do México que a gente teve foram todos ruins. Você teve alguns decentes ali, você pode dizer 2017, você pode dizer ano passado que foi ok, mas cara, os últimos GPs do México são muito ruins, os GPs do México em geral são muito ruins. E a gente teve uma das melhores corridas da temporada ontem. Fazendo jus a esse final de campeonato, com 3 pilotos disputando o título. A gente precisava de uma corrida boa, o GP do México que fica no final do calendário geralmente é muito ruim. Teve uma corrida boa pra justificar um bom campeonato que a gente vem tendo. Então, sem mais enrolação, bora ver os vencedores e os perdedores do GP do México de 2025. Vencedor, Lando Norris. Corrida dominante do Norris, simplesmente botou 30 segundos no Charles Leclerc. Finalmente ele mostrou aquilo que a gente falava dele, que ele precisava ser tipo aquele piloto, como o Hamilton disse, né, que os pilotos da McLaren precisavam ser cutthroat, precisavam tipo cortar na garganta ali, né, a tradução exata seria essa, mas eu acho que tipo, em expressão seria tipo, eles precisam ser perfeitos. No geral, eles precisam ser perfeitos, eles precisam ser agressivos, eles precisam ser perfeitos, eles não podem errar, porque se eles não forem isso, o Verstappen, ele vai se aproveitar das suas falhas. E o Norris nesse final de semana foi perfeito, de ponta a ponta. Ele só não liderou 100% da corrida, porque teve um momento ali na largada que o Charles corta a curva, volta em primeiro lugar, mas devolve a posição pro Norris. É o único momento que ele não lidera. Em todas as voltas ele liderou, né? Se você pegar estatisticamente, todas as voltas ele liderou. Ele só não lidera 100% da corrida, porque tem um momento que o Charles corta a curva e fica na frente dele ali, mas devolve a punição. A posição, no caso. Pra não levar punição. Tirando isso, o Norris foi perfeito. E quando não tem muito o que falar do piloto na corrida, é porque ele foi perfeito. É porque o piloto foi perfeito. E foi um final de semana perfeito do Lando Norris. Uma pole position avassaladora e uma corrida mais ainda. Ele tira toda a vantagem do Piastri finalmente, né? Depois de vários finais de semana péssimos do Piastri. E reassume a ponta do Campeonato Mundial, faltando 4 corridas e 2 sprints. Agora a vantagem cai no colo dele. Vamos ver como ele vai lidar com a pressão nesse resto de temporada, mas foi um final de semana cirúrgico do Lando Norris. E ele tinha uma vantagem tão grande, ele tava tão bem na corrida, que até o pit stop dele foi cirúrgico, vamos dizer dessa forma. Porque ele tinha essa vantagem tão grande que quando ele vai ali pra fazer a parada dele, se você prestou atenção ali na parada do Norris, os mecânicos não precisaram ir pro limite, como em outras paradas, como em outros pilotos da corrida, que os mecânicos precisavam fazer tudo rápido, correndo ali pra ganhar uma vantagem, como o próprio Piastri, pra ganhar vantagem nos boxes em cima do Antonelli. Eles puderam fazer uma parada mais cirúrgica, que em cima da estratégia que a McLaren também trouxe pro Norris, foi essencial pra ele ganhar essa corrida no final de semana. E isso é muito importante, mas quando o trabalho de bastidor, quando o trabalho dos mecânicos funciona, o resultado aparece. E muitas vezes a gente acaba esquecendo e não dando o valor necessário que os mecânicos merecem para uma vitória ser construída ao longo do final de semana. Eles são extremamente importantes para a estratégia funcionar e essa vitória sair. E é por isso que eu gosto muito do Master Mechanic, que é um reality show agro criado pela Massey Ferguson, onde 3 duplas de mecânicos disputam o título de melhor mecânico Massey do Brasil. E ele é tão competitivo quanto vencendo esse campeonato mundial. Porque não é só fazer tudo no melhor tempo, isso pode contar muito. Mas também tem muita estratégia e os caras precisam manjar muito de tecnologia e mecânica agrícola. E nessa temporada a máquina que eles estão trabalhando é o pulverizador MF530R, que é esse bichão aí de 8,5 metros de comprimento e 10 toneladas, que tem um motor AgcoPower de 200 cavalos, mas o grande diferencial mesmo é o pacote de inteligência embarcada, porque você acha que tá pilotando um pulverizador e na real você tá no controle de um robô gigante que tem piloto automático, que tem controle de seção e um monte de função e tecnologia de ponta que torna ele uma das máquinas mais complexas que a gente tem no mercado. Aí no programa então os mecânicos são separados em duplas e eles vão ter que trabalhar juntos para encontrar a melhor maneira de solucionar os problemas que vão aparecendo e fazer isso da forma mais rápida possível. E eu assisti os 2 episódios que já saíram no YouTube da Massey Ferguson, mas também dá pra ver no canal Rural. Ou se você preferir, dá pra acessar o mastermechanic.com.br, lá tem tudo certinho. Os episódios falam um pouco sobre os jurados, os competidores e ainda tem os links pra você ver as temporadas passadas. Sério, se você gosta de reality show, se você gosta de competição, vale muito a pena assistir o Master Mechanic, porque ele é muito bom. E quinta-feira agora, dia 30 de outubro, vai sair o último dos 3 episódios dessa temporada, então vai lá conferir porque tá realmente muito bom, lembrando que os links todos vão estar aqui no comentário fixado pra você conferir tudo. Então muito obrigado Massey Ferguson e Master Mechanic pelo apoio aqui no Clube da F1, agora bora voltar pro vídeo. Perdedor, Oscar Piastri. Realmente não foi um grande final de semana do Oscar,
Eu não digo que foi péssimo, porque na corrida ele consegue recuperar, ele consegue fazer uma boa prova, vai até a 5ª colocação, apesar da largada ter sido muito mal, ele cai até para 9º lugar, mas ele consegue na pista se recuperar, fazer as ultrapassagens necessárias e conseguir terminar em 5º lugar, né? A briga dele com o Tsunoda, com as Mercedes, que ele passa o Kimi Antonelli no box, por exemplo. Realmente, ele consegue se recuperar na pista do prejuízo todo que foi causado no sábado para ele. Prejuízo que foi causado por ele mesmo. Vem já o pessoal falando de sabotagem, que a McLaren tá sabotando ele. E, gente, né, pelo amor de Deus, não tem um único argumento que traz isso a não ser conspiração. Você pode até argumentar o que eu falei, você pode acreditar, você pode até argumentar, você pode realmente acreditar que, sei lá, que o Zac Brown prefira o Lando Norris. Beleza, isso é de você, você acredite no que você quiser. Mas sabotar o Oscar Piastri não faz o menor sentido. México é uma pista que ele historicamente vai muito mal já, ele não conseguiu ir bem nas 2 primeiras corridas que ele fez lá, e agora na terceira não vai bem também, pelo menos na classificação, na corrida ele até recupera bem. E argumentos de favorecimento também não tem um único ponto que se sustente com 5 minutos de conversa. O favorecimento na Itália ali pro Oscar Piastri, assim como eles pediram lá na Hungria que o Lando Norris estava disputando o título mundial com o Verstappen pro Lando devolver a posição pro Piastri. Mas o Lando demorou pra devolver, mas aí a equipe ficou o tempo todo enchendo o saco dele pra ele devolver. Não tinha muito mais o que fazer, né? Assim, a equipe fez o que eles podiam, ficaram enchendo o saco dele até ele devolver. Eventualmente eles devolvem. O mecânico não ia se jogar lá no meio da pista e ficar dançando pro Lando Norris frear o carro e o Piastri passar. Eles ficaram no rádio o tempo todo pedindo pro Lando Norris devolver a posição, até que ele devolveu. E eu acho que eles tinham que devolver nas 2 posições, na Itália e na Hungria tinham que devolver as posições, não. Nos 2 casos, tanto o Norris quanto o Piastri estão errados, eles não tinham que devolver a posição. Especialmente porque os dois estavam disputando o título mundial. Se não fosse um cenário desses, beleza, aí devolve porque não tem nada a ver mesmo. Mas nenhum dos casos eles tinham que devolver. E ainda em Singapura, eles deram uma punição pro Norris por conta de um bagulho nada a ver. Não foi acidente, não foi nada de errado. Foi um lance de corrida que o Norris bate no Piastri em Singapura e ele leva uma punição interna da McLaren. O que eu achei ridículo. Mas isso ninguém vai falar, né? Quer dizer, ninguém que acredita na teoria de que estão sabotando o Oscar Piastri. A sabotagem do Oscar Piastri, o motivo da sabotagem do Oscar Piastri tá sentado no banco ali, né? A sabotagem do Oscar Piastri tá sentado no banco do carro dele. E é ele mesmo. Porque o Oscar Piastri é quem está se sabotando, não é a McLaren. É o Oscar Piastri. Não tem um favorecimento. Ninguém tá favorecendo ninguém ali dentro, não, cara. O Piastri que tá pipocando. E pipocou feio agora no México. Agora a gente vai pra 4 etapas finais. Vamos ver se ele consegue melhorar. Péssima classificação dele, considerando que o companheiro fez a pole position. E agora ele consegue recuperar na corrida, pelo menos para minimizar os danos, tá 1 ponto atrás do Norris só. Então, se ele vai bem no Brasil, se ele vai bem nas próximas etapas, ele recupera a liderança sem muita dificuldade. Mas ele perdeu a liderança que ele mesmo tinha, que ele construiu. Por culpa dele, por culpa de mais ninguém além dele. Uma sequência terrível de corridas. Não foi alguém da McLaren que jogou ele no muro em Baku, não foi alguém da McLaren que empurrou o carro dele contra o Hülkenberg na largada da sprint. Foi ele mesmo que fez tudo isso. Vencedor, Max Verstappen. E é alguém que pode ser contestado como vencedor, eu entendo, mas pra mim é um vencedor, porque apesar de uma classificação ruim que ele teve no sábado, não foi bem na classificação, ele consegue, por meio de uma boa estratégia e por conta de uma boa pilotagem dele, se colocar num pódio, né? Ele faz a estratégia de uma parada, que os 3 líderes fazem e acaba se pagando como a melhor estratégia. E no final da corrida ele tava ameaçando até passar o Charles pela P2, mas o VSC impediu isso de acontecer. Seria melhor ainda se ele tivesse feito, mas é aquele negócio que eu falava pro Norris de conter os danos se o Verstappen vencesse. O Verstappen fez isso. Poderia ter melhorado se tivesse pego a P2, mas o VSC impediu essa possibilidade de acontecer. Acredito que ele poderia ter ultrapassado sim, se não tivesse o VSC na pista, mas ficou em terceiro lugar, faz os 15 pontinhos. E ele entra nesse final de semana a 40 pontos do líder Oscar Piastri. Só que a diferença dele pro Norris era obviamente menor. O Norris que era o segundo colocado no Mundial. Então, com o Norris assumindo a liderança, vencendo essa corrida, e o Verstappen terminando em terceiro, o Verstappen sai desse final de semana a 36 pontos do líder. Então ele entrou a 40 e saiu a 36. Não é o ideal, só 4 pontos, e ainda faltam 4, e só faltam 4 corridas e 2 sprints. Então, ele não tira o número de pontos que ele precisava para sonhar com o pentacampeonato, mas ele tira pontos ainda. Então, é aquele argumento, a contenção de danos. Se você tá na situação ruim, você tem que fazer o máximo que você puder para minimizar os danos. E ele fez isso. Poderia ter feito mais, mas já tá bom o trabalho que ele fez, chegando na P3, e consegue ir para o Brasil com 36 pontos de diferença pro Lando Norris, que é o líder do campeonato. É uma pista que ele gosta, é uma pista que no passado ele fez uma grande corrida. Se chover, o Verstappen tem total capacidade de vencer essa corrida, assim, com sobras.
E o Lando Norris, ano passado, não fez um grande GP do Brasil. A gente até tem o meme, né, do Pense Diferente. Apesar da gente ter a versão do Verstappen agora no GP do México também. Mas não foi uma boa prova do Lando Norris ano passado. Que foi o momento, inclusive, que a gente decretou que não ia ter mais disputa. A gente já sabia que não ia ter mais, mas foi quando a gente decretou que não ia ter mais a disputa dele com o Verstappen pelo título mundial. Então, é uma corrida muito importante para definir esse campeonato. É uma corrida muito importante pro futuro do campeonato. Aguardamos as cenas dos próximos capítulos, mas pensando na situação, na contenção de danos, o Verstappen fez o que precisava fazer e termina tirando pontos pro líder do campeonato, apesar de perder pontos pro Norris. É uma situação engraçada. Perdedor, Lewis Hamilton. Alguém que se envolveu com o Verstappen logo nas primeiras voltas, ele teve aquela trocação de posições com o Verstappen e acaba cortando uma curva de maneira bem evidente, ganha uma vantagem e não tira o pé para devolver essa vantagem. E isso causa uma punição. Uma punição, na minha opinião, desproporcional. Acredito que 5 segundos eram mais do que justos pelo que foi feito. Só que, considerando o critério, nesse ano, a FIA tá sendo muito mais pesada nas punições e tá seguindo um critério, né? Uma coisa que a gente sempre reclamava da FIA é que ela não seguia critério. Que a FIA não seguia nenhum critério, dava punições a rodo, e agora eles estão seguindo o critério. Corte de curva é 10 segundos. Foi pequeno, grande, não importa. Eles estão dando 10 segundos. Isso pode criar algumas injustiças, como eu acho que foi o caso de ontem. Eu acho que 10 segundos era demais pro que o Lewis Hamilton fez. Eu acredito que 5 segundos estava de bom tamanho. Iria punir ele exatamente no que ele precisava ser punido. Porque se ele fizesse uma parada, ele ia voltar atrás do Verstappen e do Berman, que são os dois que estavam ali logo atrás dele. Então, causaria exatamente o efeito que você esperaria dessa punição. Ganhou uma vantagem sobre esses pilotos, você vai voltar logo atrás deles. Porque ele não conseguiu abrir mais que 5 segundos também. Só que a FIA tá seguindo um critério. E os 10 segundos, então, dentro desse critério, se encaixam. Ainda assim, eu acredito que o pessoal do GP do México precisa melhorar aquela zona de escape da curva ali, porque é uma pista de bicicleta, né? Uma ciclovia ali. Não é pra um carro de Fórmula 1 passar aquilo ali, não, velho. É ridículo uma pista minúscula pra um carro de Fórmula 1 fazer uma curva de 90 graus também. Não tem como um carro passar ali corretamente. Mas os 10 segundos efetivamente destroem a corrida do Lewis, que tinha ritmo, que tinha condição total de terminar no pódio no final de semana. Estava muito bem para terminar no pódio, fez uma grande classificação, fez uma grande corrida em questão de ritmo, né? Ele estava rápido, tanto que depois que ele paga a punição, volta para a pista, ele escala bem o pelotão para ainda terminar em 8º lugar. Ele estava bem, ele realmente estava bem e poderia com total capacidade de ter terminado no pódio. Claro que no final teria essa disputa com o Verstappen, né? Então pode ser que ele não terminasse ali, a gente teria que ver. Talvez a Ferrari fizesse um jogo de equipe ali, com o Hamilton usando o DRS do Leclerc para se defender, não tem como saber. Aí é muito e se. Mas esses 10 segundos basicamente destroem um final de semana que o Hamilton estava bem. Nesse final de temporada ele está muito bem, ele está se adaptando. Estados Unidos ele está se adaptando, não, ele se adaptou, claramente. Estados Unidos ele terminou em P4. Aqui ele fez uma boa classificação, terminou em P3. Tinha ritmo para terminar em P3 na corrida, mas o caos todo da largada, das primeiras voltas, caiu no colo dele. Alguém ia ter que pagar o pato, e quem pagou o pato foi o Lewis Hamilton. E é um dos grandes perdedores desse final de semana. Vencedor, Charles Leclerc. Do outro lado da garagem, quem com certeza não vai reclamar de absolutamente nada disso é o nosso mano Charles, que fez uma grande prova. O Charles foi excepcional do começo ao fim, não deu chance para que o P2 dele fosse ameaçado até o final, quando o Verstappen, na estratégia bem feita ali dele da Red Bull, chegam e ameaçam a P2, mas o VSC salva a pele do Charles, como eu falei. Acredito que se não tivesse VSC, o Hamilton não, o Verstappen teria passado o Charles e pego a P2, mas salva a pele dele e coroa um final de semana espetacular do Charles, de uma temporada boa dele. Uma temporada que, injustamente, ele não tem uma vitória. Eu acho que o Leclerc é um piloto que merecia uma vitória em 2025. Ele claramente está muito bem. Mesmo nas inconsistências, mesmo em todas as dificuldades que a Ferrari teve ao longo da temporada. Ele sempre foi uma constante ali pra equipe, ele sempre entregou o resultado necessário, sempre foi muito bem. Tanto que tem vários pódios sob o nome dele, inclusive em corridas que você não esperava que a Ferrari fosse pegar um pódio nesse ano. Mas ele tava lá, ele conseguia entregar um bom resultado, ele conseguia sempre fazer o possível mesmo dentro das dificuldades. E mais uma vez no México ele prova isso. Claro que Estados Unidos e México são pistas boas para Ferrari. Ano passado tiveram boas corridas e são pistas que a Ferrari costuma ter bons resultados. Não sei se isso vai se repetir nas próximas etapas. Talvez em Las Vegas é uma possibilidade ali, uma pista que a Ferrari pode ir bem. Mas Brasil, Qatar, Abu Dhabi são pistas que eu não tenho tanta certeza que a Ferrari vai repetir isso. Assim, você que é tifoso pode aproveitar 2 bons finais de semana da Ferrari. Aproveite, se delicie com isso. Porque não é uma certeza que essa Ferrari 880 nessa temporada, que é uma Ferrari 8 ou 80 nessa temporada, vai manter isso
até o final do ano. Como eu falei, são duas pistas que eles costumam ter esse histórico positivo e costumam ir bem. E o Charles se aproveitou muito bem disso, e o Hamilton se aproveitou em uma das corridas. Na segunda teve a punição que não deixou ele aproveitar. Então, foi um momento ali de alegria pro Tifosi, mas as próximas 4 etapas talvez não sejam tão bem assim, ainda mais considerando esse carro da Ferrari que tá extremamente inconsistente. Vai bem nas corridas que você poderia apostar que a Ferrari iria bem, mas ainda a gente tem que lembrar que é a Ferrari de 2025. Apesar de estar brigando pelo P2 nos construtores e ter assumido o P2 nos construtores com tudo isso também. Então, parabéns aí pra Ferrari. Perdedor, Williams. Cara, que final de semana desastroso da Williams. Que final de semana desastroso. Eles esqueceram de avisar pra Williams que a corrida era no México, chegaram lá, não estavam com o carro, pegaram 2 da rua ali mesmo, pintaram de azul e botaram na pista. Porque os carros da Williams estavam desmoronando, só faltaram quebrar sozinhos, cara. O álbum primeiro, ele aparecia, tipo, o rádio do álbum aparecia na tela, você já poderia esperar um asterisco de ponta a ponta que ia xingar todo mundo ali, ia ser 15 xingamentos diferentes, falando que tava tudo errado, que o carro tava uma merda. Mas ele pelo menos ainda conseguiu completar a prova e terminar numa P12. Agora o Carlos Sainz foi aquele meme da menina segurando a pizza, né? Eu pedi uma pizza de 16 pedaços e veio 14. O Carlos Sainz pagando por isso. Cara, eu não sei, algum mecânico lá dentro da Williams odeia o Carlos Sainz e destruiu ele. Durante a madrugada ele foi lá e começou a arrebentar o carro do Sainz. Só faltou ele desmoronar no meio da corrida sozinho. Mas o carro do Sainz chegou com um objetivo no México. Zerar as punições da FIA. Não conseguiu, mas ele tentou muito forte. Ele levou um drive-thru, velho. O Carlos Sainz levou um drive-thru, bicho. Meu irmão, eu só não falo que faz muito tempo que a gente não vê um drive-thru, porque o Russell levou um em Mônaco, lá pra aquele corte bizarro que ele fez no velho chicane. É muito difícil você levar um drive-thru na Fórmula 1 moderna, você tem que se esforçar bastante pra levar um drive-thru na Fórmula 1 moderna, tá ligado? Você tem que se esforçar muito pra levar um drive-thru na Fórmula 1 moderna. E o carro do Sainz estava se esforçando pra isso. Nossa, foi muito interessante também como a Williams inventou o Porpoising 2 nesse final de semana. Porque o Porpoising era os problemas desses carros do efeito solo, que em alta velocidade eles quicavam pra caramba, né? Não, o carro do Sainz em baixa velocidade quicava. Ele chegava lá no limite de velocidade do pit lane, que ele infringiu 2 vezes, inclusive, e o carro em baixa velocidade ficava quicando. O carro no pit lane ficava assim. Eles criaram o Porpoising 2, que é o carro que quica em baixa velocidade, velho. A Williams foi impressionante, ela inovou no México com os carros que quebram sozinhos e o Porpoising 2, velho. Aí no final da corrida, o carro já não respondia mais ao cérebro e sim ao coração, e ele decidiu que queria ir pro muro ali, o carro do Sainz. Perdeu ali na penúltima curva, né? Ali seria a penúltima, antepenúltima curva, roda, bate no muro, e daí só desiste. Inclusive é muito engraçado o onboard dele levando o carro pra zona de escape, ele vira o volante, tipo, ele quebra a traseira do carro, e é realmente um resumo da corrida. Ele vira o volante 100% ali pro máximo que ele pode, e o carro anda reto. Tipo, cara, ele tá virado com o volante o máximo que ele pode, e o carro está andando reto pra ir pra zona de escape. E daí causa o VC, um VC meio ridículo, uma bandeira amarela localizada estaria de bom tamanho pra aquilo ali. E no final das contas, é isso, esse foi o final de semana da Williams, não tem muito o que dizer não. Vencedor, Oliver Behrman. A gente falou do caos, né, do Verstappen e do Hamilton. Quem se aproveitou disso foi o nosso mano Oliver Behrman, que fez o melhor final de semana da carreira dele, uma grande corrida, e replicou, na verdade, o melhor final de semana, o melhor resultado, melhor colocando, da Haas na história da equipe, um 4º lugar que o Romain Grosjean tinha conquistado no GP da Áustria de 2018. O Behrman consegue agora um P4 no GP do México e merecia ter pego o pódio. O Behrman merecia ter pego o pódio pelo que ele pilotou, porque depois que ele pega P3, ninguém conseguia passar ele. O Max tentou, o Antonelli tentou, o Russell tentou, o Piastri tentou e ninguém conseguiu passar o Behrman. Então assim, foi uma baita corrida dele, ele merecia demais ter pego esse pódio, só que uma estratégia inteligente da Red Bull e uma pilotagem brilhante do Max para fazer a estratégia de só uma parada, colocaram a Red Bull lá na frente, em 3º lugar, daí com o Max na frente o Behrman não conseguiu se aproximar. Mas cara, foi uma corrida brilhante do Behrman, uma corrida brilhante, ele mereceu demais esse pódio, ele mereceu muito esse pódio, acaba não sendo recompensado com ele, mas uma P4 tá de bom tamanho, foi uma prova gigantesca, a Haas tinha alguma coisa nessa Haas aí, porque o Ocon também fez uma boa corrida, apesar do ano dele tá bem apagado, ser um ano bem abaixo do Ocon, assim, no geral. A Haas tava bem nesse México, não sei o que aconteceu ali, o motor Ferrari ali vai muito bem no México, e o Behrman capitaliza isso muito bem, faz uma corrida brilhante para terminar na 4ª colocação,
e realmente colocar o nome dele aí no mapa, pensando no futuro ali, a Ferrari procurando pilotos pro futuro, teve aqueles rumores quase sem fundamento de Piastri e Bortoleto. Se o Berman continuar com essas performances, eles têm um piloto na própria casa. Perdedor, George Russell. Eu nem coloco a Mercedes completa, e sim só o Russell como um perdedor nesse final de semana, porque a gente teve a novela do Russell e do Antonelli na corrida, né? Que foi aquela novela toda, aquele rolê todo do George Russell chorando no rádio porque ele tava atrás do... Quando o Antonelli tava tentando alcançar o Berman e não conseguia, o Russell tava logo atrás dele e o Piastri ali atrás, fazendo sombra, né? Fazendo a sombra em cima das duas Mercedes. E o Russell ficou naquela novela toda com o engenheiro. Ó, vocês podiam me deixar passar, hein? E daí o engenheiro respondeu: você tá livre pra correr, irmão. Pode ultrapassar se conseguir ir na pista. Depois o engenheiro fala: ó, você tá forçando demais o freio, vai dar merda. E daí o Russell: eu só quero ultrapassar o Antonelli. E o engenheiro responde: e eu só quero que você traga os freios de volta pra casa. Aí eventualmente o Russell entra em mais um rádio reclamando, falando: se eu não passar eu devolvo a posição. Aí o engenheiro finalmente pede pro Antonelli deixar o Russell passar. Ele chega lá e não consegue passar o Berman, evidentemente. E daí o Piastri passa as duas McLaren não, passa as duas Mercedes na corrida, e depois no final o Russell cumpriu com a palavra e devolve a posição pro Antonelli. Foi um homem de palavra. Nesse momento é um momento que eu concordo que você deve devolver a posição, porque não vale nada. As Mercedes não estão disputando título, estão disputando um P2 nos construtores, mas é inverter entre elas, não muda esse fato, vai fazer os mesmos pontos. Não era uma vitória, não era um pódio, e eles estavam tentando buscar um carro. Na pista, o Antonelli estava na frente do Russell. Na pista o Antonelli estava na frente. Eles falaram: ó, deixa passar e vê se consegue alcançar. Se não conseguir, eu devolvo. Foi lá e devolveu. Isso é um acordo de cavalheiros, isso eu concordo. É uma situação diferente. E no final, eu só boto como perdedor. E no final fica como perdedor porque fez todo esse caos, fez todo esse drama. Falou que tinha que passar, falou que ia fazer tudo. E no final das contas, eles deixam ele passar, não alcançam o Berman. E a distância que se cria entre as Mercedes faz com que o Piastri passe as duas e façam os dois perder posição. E daí ele devolve a posição no final, então ainda termina atrás do Antonelli de qualquer jeito. Então, ele é o perdedor, mas por conta de toda essa novela e no final ter terminado do jeito que terminou. Vencedor, Gabriel Bortoleto. Uma boa corrida do Gabriel depois de uma péssima classificação. Foi algo que eu falei no vídeo de classificação ali. Ele estava bem. O Gabriel mostrou durante os treinos que estava bem e tinha total condição de fazer uma boa classificação. Terminar ali na frente do Hulk. Terminar com o Hulk pelo menos no Q2. Mas ele errou no setor 3 da volta dele do Q1 e acabou caindo. Foi um erro dele. Não teve culpa do carro. Apesar da Sauber não ser o melhor dos carros nesse final de semana, foi um erro do Gabriel, que causou ele cair no Q1, mas ele foi lá, baixou a cabeça, fez o trabalho dele e na corrida recuperou. Fez uma grande prova para largar lá do fundo da 16ª colocação. A largada dele foi excepcional, ele ganhou 3 posições na largada, ele foi muito bem na largada. Esse era um dos pontos que ele geralmente vinha tendo dificuldades, especialmente no começo da temporada. E aqui no México ele larga muito bem, ganha 3 posições, e daí na pista, na estratégia, vai remando, vai subindo, até que chega na parte ali que ele tem a novela com o Radiar, né, que ele fica um tempão atrás do Radiar, mas ele não tava tentando atacar o Radiar durante metade da corrida. Ele só tava ali, quieto na dele. Porque ele e o Radiar estavam na estratégia de uma parada, no caso, os dois largaram de médio e iam trocar para macio, então ele tava quieto na dele, só acompanhando. Ele sabia que tinha carro mais rápido parando e passando ele. Ele não queria comprar uma briga com o Radiar e depois ter problema ali, vai ter estratégia de parada depois, tem carro chegando na pista que vai passar os dois ainda, carros mais rápidos, o Hamilton passa, o pessoal todo da frente ali, as Mercedes passam, então ele tava na dele quietinho, segurando a posição atrás do Radiar, até que eventualmente, depois que o Radiar para 2 voltas antes do Gabriel, o Gabriel para, e com pneus que relativamente iguais, né, 2 voltas não é uma diferença significativa, especialmente em ritmo de corrida, e ainda que não foi logo depois da parada, foi bem já mais pra frente, acho que já tava com 17 voltas depois da parada, o Gabriel encosta no Radiar e faz uma bela ultrapassagem. Inclusive é até engraçado o vídeo dele reagindo à ultrapassagem dele, que ele fala tipo, nossa caramba, no carro não pareceu isso, foi bem mais agressivo do que parecia dentro do carro. O Gabriel faz uma bela ultrapassagem no Radiar pra conquistar a P10 e pontua na corrida logo antes de Interlagos. Pra chegar em Interlagos com confiança, a estreia dele no Brasil. Eu tô muito ansioso de poder ver a estreia do Gabriel Bortoleto no Brasil. Muito ansioso por isso. E ele chega com essa confiança de quem fez uma grande corrida. De quem fez uma corrida de gente grande. Numa situação que a Sauber é ultrapassada pela Haas no campeonato de construtores, mas que pelo menos pro Bortoleto é um final de semana extremamente positivo. Quem não acredita no pódio Interlagos é maluco. Mas aí tá, os vencedores e perdedores do GP do México de 2025. Eu quero, como sempre, saber a sua opinião. Não esquece de deixar ela aí nos comentários se você gostou, não gostou. Se você discorda de alguma coisa, sempre com respeito, eu quero saber a sua opinião
aqui nos comentários do vídeo. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, que ajuda muito a gente a poder continuar produzindo todos esses conteúdos aqui pra vocês. E também outra forma de ajudar é você clicando aqui embaixo no botão Seja Membro, que ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. É uma maneira totalmente simbólica, opcional, você não tem obrigação nenhuma de fazer. E pra dar uma recompensa, eu dou prioridade para os comentários de membros aparecerem na tela nos vídeos de comentários. Outro lembrete também, o Master Mechanics vai sair o último episódio nessa quinta-feira. Realmente vou ver porque é muito bom, eu já assisti os 2 primeiros episódios e essa final agora na quinta-feira vai ser absurdo, então vai lá conferir, os links vão estar no comentário fixado pra você poder assistir o Master Mechanic. O reality show é realmente muito bom, dá uma chance que você vai gostar. No mais, eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.